porque eles são grãos. Grãos. Posso falar de tudo de novo? Pode. Fala em português agora. Arroz e feijão, uma combinação que praticamente define o Brasil, né? Também pudera, a gente consome isso desde os tempos da colônia. Foram os africanos que trouxeram esse hábito de juntar arroz e feijão para cá. Antes disso, o pessoal aqui consumia já feijão, mas muito misturado com farinha, né? Desde então, essa combinação impera no Brasil e acho que não tem nenhum estado desse país que não se consuma arroz com feijão. Inclusive, a gente tem receitas icônicas, né? Que combinam os dois grãos, por exemplo, o famoso baião de dois. Esse prato aqui, eu já fiz ele algumas vezes e as pessoas falam, nossa, mas é igual o baião de dois. No conceito, talvez, porque a gente vai ter arroz e vai ter feijão cozidos juntos, mas o processo é um pouco diferente. Eu tive a oportunidade de provar pela primeira vez esse prato lá em Lisboa. Ele chama arroz de feijão, porque você vai cozinhar o arroz no caldo do feijão. E é aí que mora a grande diferença do arroz de feijão para o baião de dois, porque ele é bem caldoso, bem suculento. Ele lembra muito um outro prato muito famoso por aqui na América, o congre cubano, que também cozinha o arroz no caldo do feijão preto. Pois é, e quem mais come esse prato é o pessoal de El Salvador. Esse prato é consumido em quase todos os países aí que receberam africanos escravizados e também influência portuguesa. É muito bacana. Ele tem uma base de tempero bem simples, que vai pimentão, cebola, alho e um pouquinho de tomate para dar um tom avermelhado nele. Serve de acompanhamento, mas também pode ser consumido sozinho, porque é muito saboroso. Aqui eu vou preparar uma linguiça para acompanhar, que também poderia estar dentro no refogado, porque eu já fiz ele refogando a linguiça antes e depois juntando todo mundo. Fica uma delícia também. Mas hoje eu decidi fazer o arroz de feijão como se faz e vou fazer a linguiça à parte. Para a gente ter o acompanhamento pronto na hora que o arroz estiver pronto, eu vou já colocar a linguiça para assar. Aqui a gente tem uma rodona generosa de uma linguiça artesanal, feita por uma amiga minha muito querida aqui de São Paulo. É o mais próximo que eu consigo chegar das linguiças que eu cresci comendo lá no Goiás. Então, procure uma linguiça de boa qualidade, faz esse processinho aqui. A gente faz isso assim para assar a linguiça, porque além dela conservar todos os sucos, ela fica numa forma bonita, numa apresentação legal, né? Segura bem a onda dela. É bem simples esse assado de linguiça. A gente vai forrar aqui com alguns vegetais, pimenta cambuci, vou pôr ela inteira mesmo, tá? Essa pimenta, gente, ela não é ardida, é uma pimenta bem... Ela parece a fruta cambuci, por isso que ela tem esse nome. Ela não é ardida, ela é bem suave. Depois de assada, ela fica doce, então vale muito a pena colocar ela nesse momento aí de assar coisas no forno. Ou mesmo quando você quiser só um assado de vegetais. Você pode juntar tomate, cebola, pimentão e colocar ela aí, que ela vai fazer sucesso. Recheada também fica incrível. A cebola, a gente quer que ela segure a onda para a linguiça assar sem queimar. Então eu tô cortando ela bem grossa, em rodelas. E vou colocar aqui, fazendo uma caminha. O pimentão, eu vou usar só metade dele no nosso arroz de feijão. Então, a outra metade eu vou aproveitar para colocar no nosso assado de linguiça. Vamos picar em pedaços grandes também, porque se você pica em pedaços muito pequenos, as coisas vão queimar antes da linguiça chegar no ponto que a gente precisa. Traz a linguiça aqui.
Não fure a sua linguiça, tá? Não precisa, assim, ela já tem esse furinho aqui, porque não podemos evitar, porque a gente quer que ele segure todos os povos. Mas a gente evita de furar a linguiça, porque quando você furar, o líquido dela, o suco dela vai todo embora. Então a gente tem o objetivo, né, da pessoa ir sacar a carne, que ela fique úmida e gostosa aqui dentro. Então não precisa furar. Já temos aqui a nossa linguiça no jeito. Vou colocar um líquido aqui para dar uma força na cocção. Aqui temos vinho, mas pode ser água, pode ser leitelho, pode ser aquele soro do leite da ricota que a gente já usou. O importante é só ter alguma coisa para poder umedecer enquanto a linguiça cozinha e fazer um vaporzinho, tá? Isso vai ajudar que a linguiça fique úmida e tenra, mas também pegue cor, porque você tá vendo que ela tá mais pra cima aqui, ela tá alta? Se ela tivesse grudadinha na chapa, talvez ela demorasse mais pra pegar cor. Se você quiser o seu forno no forno potente, você passa um alumínio aqui, lado brilhante pra dentro. Quando tiver no ponto, quando já tiver cozida, você tira só pra dourar. O alumínio sempre acelera o processo de assamento. Partiu arroz. Como eu disse, o conceito aqui é cozinhar o arroz no feijão. E vai alguns temperos. É essencial em todas as receitas de arroz de feijão, inclusive no congre, vai pimentão. O congre cubano, inclusive, eles usam para rechear peru. Não é interessante? Porque aí, em vez de farofa, você xuxa arroz com feijão dentro do assado e no final você tem o acompanhamento. Pimentão picadinho em cubinhos, tá? Reserva aqui o nosso pimentão, que foi 100% aproveitado. O feijão, o arroz cozinha no feijão. O feijão, ele demora muito mais para cozinhar do que o arroz, né? Já sabemos disso. Então, o que que a gente faz? Cozinha, o feijão entra já cozido nessa receita. Reserva o caldo dele, porque é com caldo que a gente vai cozinhar o feijão. Aqui a gente tem um feijão demolhado. Outra dica importante é que esse feijão tem que ficar de molho. Por que que a gente deixa o feijão de molho? Porque você precisa se livrar dos fitatos, que são aqueles compostos que dificultam a digestão. E além disso, você hidrata, começa um processo de hidratação do feijão que evita que ele se rompa na cocção. Você dá uma relaxada em todo mundo. Então ele vai cozinhando devagar. Tem que escorrer o feijão para poder cozinhar. Não vai usar a água do demolho para isso, porque né, a gente deu toda essa hidratada para tirar os fitatos. Aí você não vai colocar os fitatos dentro da panela. Então vamos escorrer esse feijão. Eu vou cozinhar esse feijão na panela sem pressão, porque eu quero manter o grão mais íntegro possível. Eu quero ter o controle da cocção desse feijão. Então a gente cozinha ele sem pressão, tá? Literalmente. Porque a pressão, dependendo do tipo do feijão, principalmente esse, que é o mais usado para essa receita, que é o feijão ou roxão ou vermelho, ou também aquele conhecido lá na África e em Portugal como encarnado. Esse feijão, ele tem uma pele mais sensível, então ele acaba rompendo na pressão. Então, pra gente ter um feijão bonitão, igual esse que as meninas já pré-cozeram aqui, a gente cozinha ele na água. Outra dica, coloca um louro, porque o louro também tem uma função aqui, ele ajuda a amenizar os efeitos de má digestão causados pelo feijão, e coloco uns dentes inteiros de alho. Sal a gente evita, porque o sal também ajuda, estimula a pele a se romper. Então, como a gente quer o nosso feijão mais íntegro possível, a gente não vai colocar sal na cocção. E eu também não gosto de colocar sal na cocção do feijão,
porque você quer esse feijão para depois fazer uma outra base de tempero. Então você não se limita, né? Mas você já pode começar a construir sabor. Então os aromáticos não tem problema colocar. Vou cobrir com água. E levar para o fogo. Outra vantagem de cozinhar o feijão em panela aberta, panela aberta porque não é uma panela de pressão, por mais que você tampe, você consegue, né, destampar rapidamente durante o processo. Você tem mais controle do ponto do feijão, né? Você consegue ver, você consegue conferir de tempos em tempos e ver se seu feijão já está no ponto desejado ou não. Agora nós vamos começar a base do nosso arroz de feijão. Coentro, gente. Coentro é parte importante desse preparo, que é uma coisa que os portugueses adoram e os africanos também adoram em comum. E ele vai muito nessa base aqui. Eu gosto sempre, já falei aqui algumas vezes, de começar os refogados com os talos. E o talo de coentro é muito macio e aromático, diferente do de salsinha, que é um pouco mais rígido, né? Ele é mais fibroso. O de coentro não, ele é bárbaro. Então pode usar. E sim, essa receita vai coentro. O coentro é parte super importante dela. Então, se você não gosta de coentro, amadureça. Brincadeira, gente, vocês sabem, né? Não gosta, tira. Afinal de contas, o arroz de feijão é seu. Você faz ele como você bem entender. Óleo ou azeite, tá? Cebolas, belas cebolas. Deixa a cebola alourar, como se diz lá em Portugal. Aqui a gente fala bronzear, dourar. É muito simples e parece um mexidinho, parece... É a referência de prato que a gente tem, é só um jeito diferente da gente consumir aqueles ingredientes que estão todo dia na nossa casa, né? Arroz e feijão. E também resolve aquela outra polêmica. Quem vai primeiro? Quem vai por cima? Quem vai por baixo? O arroz ou o feijão? O importante é ter os dois no prato, né? Eu acho feijão e arroz assim, quando tudo dá errado, um dia ruim, cara, se eu comer arroz e feijão, a vontade de viver volta pro corpo, entendeu? O alho. Outra curiosidade interessante é que quem trouxe o alho e a cebola para o refogado do arroz e do feijão foram os africanos também, escravizados aqui no Brasil. Eles que fizeram esse sofrito antes. Antes disso, os portugueses simplesmente cozinhavam, né? O arroz e feijão em água. A cebola já alourou e aí a gente vai trazer o pimentão. Já ia me esquecendo de começar o sal do refogado. Já começar a agregar sabor aqui. Vamos trazer o coentro. Tomates. Aqui sem semente, tá? Tá com pele, mas não queremos semente. Também é um ótimo acompanhamento para pescados. Eles costumam consumir lá em Lisboa com pataniscas de bacalhau. Então agora que a gente já tem esse refogado bem bonitão aqui, pedaçudo, eu quero que ele se mantenha assim. Então a gente já vai trazer o arroz, que é a única coisa que ainda tá crua. E vamos colocar ele aqui para refogar, fazer amizade com essa galera,
para depois trazer o feijão que já está cozido. O arroz tradicionalmente usado nesse prato é um arroz chamado carolino, que é um meio termo aí entre o arbóreo e o nosso clássico agulhinha. Ele é um arroz um pouco mais rico em amido, né? Que rende um molho mais cremoso, porque esse prato é bem molhado, ele fica bem ensopado. É o famoso malandrinho, né? Que é aquele arroz bem típico português que vem bem encharcado de caldo. Amo. Quase uma canjinha. Mas como é mais difícil de achar no Brasil esse arroz carolino, e eu acho que também ele, se a pessoa não tem muita experiência, pode ser que ele fique meio empapado, tal. Não é difícil, tá? Se você tiver a oportunidade de provar, pode fazer com ele também. Eu optei por a gente usar aquele bom e velho arroz parbolizado, que é aquele que eu já falei pra vocês que é mais difícil de errar o ponto, porque ele é um arroz que passa por um processo de cocção dentro da casca. Esse processo é super antigo, os indianos e os africanos já usavam, ó, há muito tempo, pré-colonização. Porque é um recurso, inclusive, para manter os nutrientes. Você pré-cozinha o arroz dentro da casca, ele segura, é como uma cocção até meio baixa, assim, e depois descasca. E aí esse arroz, ele quase nunca perde o ponto. Pra você perder o ponto do arroz parbolizado, vai chão, viu? Aqui o nosso refogado já tá belíssimo, né? O nosso arroz já, ó, pegou um super bronze aqui, emprestado do pimentão e do tomate. Como eu quero mais cor nesse arroz de feijão, eu vou colocar um pouco aqui de extrato. Pode ser polpa, pode ser passata, pode ser o que você tiver à mão. Se você não quiser também pôr, não é um essencial, mas a gente bota ele para dar cor. Vou colocar um pouquinho mais de sal. Pimenta do reine. Agora, aquele caldo do feijão cozido que a gente guardou. Então, guarde quando você cozinhar. Aliás, gente, nunca jogue caldo de feijão fora, né? Uou! E vou colocar também um pouco de caldo de carne. Esse caldo eu vou deixar um pouco ainda para controlar depois, porque o que vai acontecer agora? Esse arroz, ele vai absorver o caldo do cozimento, né? Ele vai inchar e vai sugar essa água aqui. E a gente quer um malandrinho suculento. Então, a hora que a gente trouxer o feijão, a gente vai completar esse caldo. Enquanto isso, a gente vai deixar esse arroz chegar aqui. O arroz já tá aqui no ponto. Enquanto ele tá cozinhando, se você sentir que ele vai secando, pode entrar com mais caldo. Por isso que a gente reservou aquele caldo. Aqui o arroz já tá quase no ponto. Para ele acabar de chegar, a gente já vai incluir o feijão. Lembrando que o feijão já tá cozido. Com caldo e tudo, tá? E ele tem que ficar bem caldoso assim mesmo. Esse é o nosso objetivo aqui. Agora a gente colocou o feijão aqui, ele tá frio, ele precisa alcançar o arroz. Então ele vai, você viu que deu uma derrubada na temperatura, né? Parou de borbulhar, tava super borbulhante. A gente vai deixar isso aqui retomar a fervura. Mas sem engrossar. Enquanto isso, vamos cortar o coentro. Coentro, ele é super delicado, né? Ele é uma erva bem delicada, a folhinha dele é super sensível. Tanto que quando ele fica um pouco fora da geladeira exposto ao calor, ele já se entristece todo. Então a gente não vai fazer um repique muito profundo, não. É só um...
picada mais grosseira mesmo, para não machucar ele. Bom, esse tanto. Vamos ver aqui se voltou a ferver. Quase lá, ó, já tá levemente borbulhante. E agora é você tentar controlar aqui a quantidade de caldo que você quer. Pode puxar de baixo, porque o caldo sempre tende a subir. Mas ele fica assim, meio ensopado mesmo. Essa é a essência do malandrinho. Nossa, lindo. Eu, pelo menos, amo esse tipo de comida. Além de ser uma comida de uma panela só, né? Nos poupar um belo trabalho. O acompanhamento tá no forno. Trabalhamos também super pouco em cima dele, que a linguiça já veio pronta. Os vegetais foi Deus que fez. Você só juntou todo mundo, organizou e colocou no forno. Bem comida de preguiçoso. Pimentinha para finalizar. Ó, que lindeza. Agora é só uma chuva de coentro e tá pronto. Vou desligar porque eu não quero que esse coentro murche muito, não. Vou pegar a linguiça pra gente servir o prato e passar a régua. Maravilha. Esse forno só solta lindezas. Segura. Vamos agora servir, né? Pegar um naco da linguiça. Mas primeiro eu vou colocar aqui. Que coisa mais linda, hein? Bem caldinho. Ó. Vou tirar aqui um belo pedaço de linguiça pra mim. Olha como ela fica molhadíssima. Bem umedecida. Gente, vou pegar esse... Não desprezem esses vegetables, esses vegetais maravilhosos. Eles absorvem o sabor da linguiça e ficam muito molhadinhos e deliciosos. Agora é administrar a garfada, né? Um pedaço de linguiça já cortadinho, um pedaço de vegetal. Primeiro eu vou provar o arroz, que é o motivo que a gente fez o episódio, né? Quero ver se tá bom esse arroz de feijão. O ideal mesmo é comer de colher, né? Mas vamos fingir que a gente é civilizado. Ó. É aquele sabor que a gente sempre tá acostumado de arroz e feijão. Só que caldoso, misturado, todo mundo com uma combinação de sabores que explode na boca. É outro formato. Para uma terça-feira, para um dia de semana, é maravilhoso. E, gente, se você não tiver o arroz parbolizado, tiver aquele arroz cansado, aquele feijão que já tá assim, cruzando o cabo da Boa Esperança, reinventa, faz aí o seu arroz de feijão, que vai ficar maravilhoso. Constrói o sabor aí e manda ver. Agora eu vou comer um pedaço com a linguiça. E tem que pôr coentro, tá? Não adianta. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nova receita. E amanhã espero vocês para mais um Jantar o Quê?